Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se Deus falasse conosco hoje, o que será que Ele diria? Nós vemos na leitura do Evangelho um milagre acontecendo. Algo que é sobrenatural, que está além daquilo que nós conhecemos. Pedro, Tiago e João, ali eles veem algo maravilhoso. Jesus tendo sua aparência transformada e junto dele, dois grandes nomes do Antigo Testamento. Dois homens realmente reconhecidos pela sua fidelidade a Deus e também por representar a lei e os profetas. Podemos dizer assim, o Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. E naquele momento maravilhoso, surge uma voz que diz: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Palavras do próprio Pai se referindo a Jesus. E claro que, olhando a essas palavras, também vem à nossa mente a lembrança do batismo de Jesus. Lá, as palavras são bastante semelhantes. Meu filho querido, me dá muita alegria. E aqui o pai ainda chama a atenção para escutar o que aquele filho está dizendo. Escutem o que ele diz. Temos ouvido, realmente escutado o que Jesus nos diz? Ou nós só conhecemos a sua palavra? Ou talvez nem isso? Como temos vivido como cristãos em meio ao tempo e ao mundo em que estamos? O Pai diz: escutem o que Ele diz. E nós vamos colocar isso em prática um pouco nesse momento, refletindo sobre algumas das palavras de Jesus registradas no Evangelho segundo Mateus. Primeiro, destaco aqui uma lembrança a respeito do que vimos nos últimos cultos. Mateus 4,17, Jesus diz: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se, o reino está chegando. E é da nossa vontade que o reino se faça presente. É da vontade de Deus que o reino venha até nós. Afinal, é isso que oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus, ele vem a nós, mesmo se a gente não o pedisse, mas Deus se alegra do nosso pedido. O reino de Deus, ele vem a nós quando a palavra é anunciada. O reino de Deus, ele vem a nós quando o evangelho da salvação, ele é entregue à humanidade. E o reino ainda virá de forma completa e perfeita na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o reino venha. E na preparação para a chegada do reino, esse chamado de Jesus: arrependam-se. Arrependam-se. Mudem de vida. Parem de continuar em pecado. Parem de se entregar aos seus próprios desejos. Parem de fazer só aquilo que você quer. E faça aquilo que é da vontade de Deus que você faça. Arrependimento. Uma mudança completa na nossa mente, no nosso entendimento, nas nossas ações. Trago essas palavras de Jesus para aquilo que Deus está dizendo no texto que nós lemos hoje. Escutem o que Jesus diz. Arrependam-se. É isso que nós queremos como cristãos fazer. A cada culto, a cada oração, a cada dia, porque
Infelizmente, nós não somos perfeitos. E dia após dia, nós erramos contra a lei de Deus. Dia após dia, nós somos egoístas. Não colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida. Cada vez que fazemos aquilo que queremos, ao invés daquilo que Deus quer, tiramos Ele do primeiro lugar. E como conhecedores da palavra e ouvintes daquilo que Jesus diz, não é isso que queremos. Queremos voltar para o caminho do Senhor. Queremos estar junto dele. Pois um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que ama a humanidade a ponto de enviar o seu próprio Filho para entregar a vida em lugar dessa humanidade. O que esse Deus maravilhoso diz, com certeza é o melhor para a nossa vida, mesmo quando é o contrário daquilo que queremos fazer. Deus sabe todas as coisas. Se Ele diz, não diga o meu nome em vão, se Ele diz, santifique o dia do descanso, se Ele diz, honra teu pai e tua mãe, e tantas outras coisas, com certeza é o melhor para nós. Deus não precisa que nós vamos lá e cumpramos aquilo que Ele nos traz. Não é Ele quem precisa que a gente cumpra a vontade dEle, mas é o que é o melhor para nós. Pensem se estivéssemos em uma sociedade, em uma cidade, em um país, o que for, que todos cumprissem à risca a lei de Deus. Não haveria assassinato, roubo, esse sentimento de insegurança, não haveria mentira, cobiça, tantas outras coisas. Infelizmente, assim como nós, todos no mundo estão em pecado. E nós presenciamos isso, nós vivenciamos isso. Mas escutando aquilo que Jesus diz, queremos sempre nos arrepender. É o que fazemos no culto. É o que fazemos em nossas orações. Clamamos que em nome de Jesus, Deus perdoe os nossos pecados e corrija essa nossa vida pecaminosa, nos trazendo para mais perto dEle, vivendo uma vida agradável a Ele, não de acordo com a nossa vontade simplesmente. Há pouco também refletimos a respeito das bem-aventuranças ou a respeito da verdadeira felicidade. E no culto em questão também refletimos sobre como nós não somos aqueles que cumprem perfeitamente essas palavras. Mas Jesus está nos dizendo: sejam espiritualmente pobres, dependentes de Deus. Felizes os que choram, os que são humildes, que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Aqueles que são misericordiosos, que têm o coração puro, que trabalham pela paz. Felizes aqueles que sofrem perseguições por conta do nome de Jesus. Escutemos o que ele diz. Qual é a vida que Ele quer que a gente viva? Vocês são sal para a humanidade. Vocês são luz para o mundo. Se o sal perde o seu sabor, de que serve? Se a luz está escondida, qual é a sua função? Qual é a sua utilidade? Jesus nos chama para a ação, para viver a vida cristã, para viver a fé. E mais do que ensinar e dizer, Ele nos mostra como fazer. Vivendo uma vida realmente humilde em espírito, buscando fazer perfeitamente a vontade do Pai, amando a humanidade que nada merecia. Jesus diz, ensina, coloca em prática, nos mostra como viver essa vida que agrada a Deus. Ainda no Sermão do Monte, Jesus fala a respeito da lei de Moisés, fala a respeito do ódio, e ele vai lembrar do 5º mandamento. Vocês ouviram o que foi dito, vocês conhecem o que foi dito: não matarás. E aí, num começo de caminhada cristã, a gente até pensa, este aí dá para fazer, né?
Esse aí eu consigo cumprir, nunca matei ninguém. Mas Jesus continua nos ensinando: mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, ou lembrando da outra tradução, você é um tolo. Quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Aí já ficou bem mais difícil. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, mas não é por isso que nós vamos viver como se ela não existisse. Não é porque durante a nossa vida, por várias vezes, vamos falhar contra a vontade do Pai, que nós vamos negligenciá-la. Não é porque Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar, que nós vamos fingir como se ela tivesse sido apagada. Não, Jesus já fez, então, para mim não importa mais, eu posso viver do jeito que eu quiser, afinal, no fim das contas, Deus perdoa. Mas não é isso que Deus ensina. A lei de Deus continua presente nas nossas vidas, guiando o nosso caminho, nos conduzindo a uma sociedade melhor, pacífica, amorosa, a relacionamentos de submissão mútua, de amor de verdade, de entrega, sem egoísmo. A lei continua presente. E graças a Deus por isso. Porque, como diz o salmista, e como cantamos também, a lei do Senhor, ela é perfeita. O problema, entre aspas, da lei, não é a lei, sou eu. Se não tivesse a lei de Deus, como viveríamos a nossa vida? Será que seríamos mais felizes? Com certeza não. Deus, sabendo todas as coisas, assim nos ensina, assim nos instrui. Não matarás. Não faça nenhum mal ao seu próximo. Não ofenda. Cuide dele. Ame ele. Jesus nos ensina a respeito do julgamento. Se alguém fizer uma acusação contra você, levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, pois lá as consequências serão mais severas. Vivam em comunidade. Cuidem uns dos outros. Se desentenderam, se resolvam, cheguem a um acordo. Jesus nos instrui a respeito do casamento. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. E aí as palavras fortes: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se afastem daquilo que faz mal. Se afastem daquilo que leva vocês a pecar. Se é o ambiente que você está, se é o lugar, se é as pessoas com quem você convive, se afaste disso. Bom, estamos num final de semana de feriado nacional, num feriado de carnaval. Convém ao cristão estar em meio a certos lugares? Não é um feriado em si, também não é a festa em si, mas é o que em diversos lugares onde se realiza essa festa, ali acontece. Embriaguez, problemas em relação à sexualidade. Eu, como cristão, não quero estar nesse meio. O problema não são os festins, o problema não são as máscaras, o problema não é o carro que está ali passando cheio de enfeites, mas o que os próprios seres humanos realizam em meio a esse lugar. É claro que não se limita à festa do carnaval. É claro que não. Isso acontece em tantos lugares. Pode sim ser em um lugar em que geralmente a gente associa essas coisas, uma festa, uma balada ou algo do tipo, mas às vezes isso acontece dentro da casa de um amigo. E a gente acha, não, está tudo bem, estamos entre amigos, mas você está em pecado com aquilo que ali acontece. Num ambiente de trabalho, às vezes também. Se lá existe o pecado, ou o incentivo ao pecado, ou o risco muito claro ao pecado, eu não vou lá. Eu não quero ali estar. Jesus também ensina a respeito do divórcio, que
Com toda certeza, não é da vontade de Deus que aconteça. Mas, em determinadas situações, Ele permite por conta da maldade do coração humano. Não é qualquer coisa que permite ou que autoriza, digamos assim, uma separação. Deus ensina qual é a vida que Ele quer que a gente viva. Não é só aqui no Evangelho de Mateus, o qual nós estamos passando, mas em toda a Escritura Sagrada. Deus, Ele nos mostra qual é a vida que Ele quer que a gente viva. Como que Ele quer que nós tenhamos nossos relacionamentos. Como devem ser as nossas amizades. Como deve ser nosso casamento. Como deve ser nossa relação de pais e filhos. Patrão, empregado, enfim, tantas outras relações que existem. Deus ensina como Ele quer que a gente viva. O que fazemos? Ouvimos aquilo que Jesus diz? Ouvimos aquilo que Deus nos instrui? Ou, mesmo sabendo que ali existe uma resposta, ou que ali existe uma forma que Deus guia a nossa vida, deixamos para lá e fazemos a nossa vontade? Escutem o que Jesus diz. Ele nos instrui a respeito do juramento. Não jurem, apenas digam a verdade. Que o seu sim seja sim, e o não, não. Não há necessidade de jurar. Não há necessidade de vingança. Vocês ouviram? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Sem ódio, sem vingança, sem pecar nessas relações. E lembro mais uma vez, nós como luteranos ainda cantamos no hino Castelo Forte, que se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes há, porque o céu é a nossa herança. E geralmente quando a gente canta o hino Castelo Forte, que não é tão rotineiro, a gente sempre canta com aquela vontade a mais. Mas, se alguém pegar alguma coisa e não devolver, não fala mais comigo. Se alguém vier para tirar algo que é meu, eu luto com unhas e dentes, colocando a minha própria vida em risco por conta de um celular, uma carteira, um carro. É claro que ninguém quer passar por isso. É claro que não é da vontade de Deus que isso aconteça, afinal Ele diz, não furtarás. Mas Ele também nos instrui que a nossa vida não depende das coisas que nós achamos que conseguimos ter nesse mundo. Ele nos instrui, nos ensina, palavras do próprio Jesus. Olha, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste as flores, imagina como Ele não cuida de vocês, como Ele não vai cuidar dos seus filhos. Mas nós, em nosso egoísmo, geralmente queremos resolver com a nossa força, com a nossa capacidade, com o nosso poder. Mas, como aqui vemos, não é isso que Jesus nos ensina. E lembrando as palavras do Pai, escutem o que Ele diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Amar aos inimigos. É fácil amar quem eu amo, quem me ama.
É fácil amar meus pais, meus amigos próximos, minha esposa, meu esposo, mas e quando eu sou perseguido? Quando eu sou perseguido no trabalho, quando eu sou perseguido por um grupo de pessoas, quer seja pelo meu jeito, quer seja pela minha fé, como que eu ajo diante disso? Vingança, ódio, devolver na mesma moeda? Ou com amor? É claro que as palavras de Jesus aqui, não é porque ele está dizendo que magicamente tudo ficou fácil, e agora de repente eu estou amando todo mundo, mas é o que eu devo buscar fazer. E depois desse trecho que eu fiz a leitura, vem palavras ainda mais difíceis. Portanto, sejam perfeitos, perfeitos assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Sejam perfeitos, só isso, tá? Só isso. Perfeitos como é o Pai de vocês. Aqui Jesus está nos ensinando. Aqui Jesus está falando a respeito da lei de Deus. Não é uma sugestão, olha, se você quiser, seja perfeito, senão está tudo certo. Não, Jesus está dizendo, sejam perfeitos. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Como é que a gente chega nessa perfeição? Certamente não é fazendo o que eu tenho vontade. Com certeza não é. Mas é firme na palavra e ouvindo aquilo que Jesus disse. É claro que nós, em nosso pecado, na situação atual que estamos, em que, sim, somos justos em nome de Jesus, mas permanecemos pecadores, enquanto não terminar a nossa vida aqui neste mundo, essa perfeição a gente não alcança, mas ela continua sendo exigida. E quem resolve isso para nós, quem resolve isso em nosso lugar, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive uma vida perfeita e é por isso que nós temos salvação. Ele vive uma vida completamente justa e é por isso que no nome dele nós somos justificados diante de Deus. Mas mais uma vez, como disse no começo da mensagem, não posso pensar que porque Jesus cumpriu, que então eu posso deixar de lado essa lei e não preciso nem fazer nada. Mas é justamente porque Jesus cumpriu que eu quero o novo homem que habita em mim a partir do batismo. Me leva a viver esta vida. E é por isso que nós oramos. É por isso que confessamos a Deus os nossos pecados. E é por isso que nós pedimos que em nome de Jesus Ele nos perdoe e corrija a nossa vida pecaminosa. Queremos sim buscar essa perfeição. Não para chegar a Deus, mas porque Deus já chegou até nós. Jesus nos ensina a cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Amar e cuidar do necessitado, única e exclusivamente movido pelo amor. Não é para que a outra pessoa saiba. Não é para que eu tenha um status superior, ou me sinta melhor, ou seja muito bem elogiado pela minha ação, pela minha atitude. Mas fazer somente movido pelo amor. Porque, como cristão resgatado, regenerado, se eu vejo alguém em necessidade, se eu vejo alguém em uma situação vulnerável, eu quero ajudar, eu quero amar, independente de achar que essa pessoa merece ou não merece o meu amor, o meu cuidado, a minha atenção, o meu dinheiro, muitas vezes, que isso se envolve também. Simplesmente ajudar e amar. Permitir que Deus nos use como seu instrumento para levar alimento a quem não precisa, aliás, a quem não tem, para levar a roupa a quem necessita, deixar Deus agir através de nós. Jesus nos diz, não sejam como eles, e aí ele está se referindo às pessoas que ficam repetindo as orações e tudo mais,
Mas, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, enfim, a oração do Pai Nosso, a qual nós conhecemos. Jesus nos ensina como orar. Jesus nos ensina como chegar diante do Pai. A oração do Pai Nosso, ela é muito bonita, porque o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, ele nos ensina a orar como ele ora, podendo falar com o Criador, chamando ele de Pai. Pai Nosso não é uma oração simplesmente individual, mas de um povo, de irmãos na fé que são filhos do mesmo Deus e que oram a esse Deus. Pai Nosso. Deus, através desse pequeno início de oração, se coloca na posição de um pai que ama e que quer alcançar os seus filhos, e nos coloca na posição de filhos que têm um pai amoroso, ao qual nós podemos falar diretamente, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Jesus nos ensina que aquilo que o mundo vê como das melhores coisas, as riquezas, de nada adianta. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Onde temos colocado a nossa esperança? Onde temos encontrado a nossa força? É no cargo que eu exerço? É na posição que eu tenho em casa, no trabalho, na sociedade, na igreja? Ou é na confiança de que Deus provê e cuida de todas as coisas? Quando nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, nós dizemos no início: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E no entendimento, na explicação desse chamado primeiro artigo do credo, Lutero ele vai nos instruir que ali, através daquelas palavras, eu creio que o Pai criou a mim e a todas as coisas, e deu a mim e a todos os seres humanos tudo o que temos, desde membros, razão, sentido, comida e bebida, casa, lar, família, enfim, tudo o que eu tenho vem de Deus. É isso que eu confesso quando, junto com toda a igreja, digo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse Deus é quem tem poder e domínio sobre todas as coisas, também sobre toda a riqueza que existe no mundo. E assim Ele nos dá conforme a sua vontade. Ele nos dá conforme a nossa necessidade. Deus conduz todas as coisas, por isso não preciso me preocupar em reunir grandes riquezas deste mundo, porque o que está aqui, tudo vai passar. Até mesmo o nosso próprio corpo. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E louvado seja Deus. Não precisamos nos preocupar nesse acúmulo. Afinal, também não é possível servir a dois senhores. Palavra de Jesus na sequência. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Isso não significa que, como líder da minha família, da minha casa, como alguém que traz as provisões, eu não vou me organizar, eu não vou ter nenhuma preocupação no sentido de cuidado com aquilo que eu tenho. Jesus está instruindo que nós não precisamos colocar a nossa vida naquilo. Jesus está ensinando que não devemos entregar a nossa vida aos bens financeiros, mas devemos entregar a Deus, servir ao Pai, e Ele nos entregará aquilo que é necessário. Não dá para servir a dois senhores. Como cristãos,
escutando aquilo que Jesus diz. Também não é nossa função viver uma vida de julgamento, restringindo e olhando para a vida dos outros, procurando os pecados, e aí, nas palavras de Jesus, procurando o cisco no olho do outro, enquanto tem uma grande trave no meu. Sim, refletimos a respeito da nossa vida, refletimos a respeito dos nossos pecados, e como família na fé, se eu vejo meu irmão pecar, eu vou lá e converso com ele, mas não num espírito de julgamento, como quem está num nível superior e está colocando a outra pessoa no lugar dela, digamos assim, mas como um irmão que ama e que não quer que esse outro irmão se perca por conta dos seus pecados. Essa é a grande diferença, a intenção. Não é a intenção de julgar, isso Jesus aqui está tirando de jogada, mas é a intenção de levar ao arrependimento, refletindo assim as palavras do próprio Jesus: arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Já chegando ao final, Mateus 7, a partir do versículo 24, Jesus diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos, e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Escutem o que ele diz. Esse pequeno trecho dessa casa firmada na rocha ou firmada na areia, nós geralmente o conhecemos bem e conseguimos até visualizar essa imagem, mas nem sempre colocamos isto na perspectiva da minha vida. Vou voltar ao comecinho da palavra de Jesus. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio. Ouvir e viver. Lembrando as palavras de Tiago, praticantes. Fé e obras. Fé que vem de Deus, que nos move a agir com boas obras, ações de misericórdia, amor àqueles que nos cercam. Por outro lado, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo. Então, em que lugar nós estamos nessa história que conseguimos tão bem visualizar? De uma casa na rocha e uma casa na areia. Eu ouço e vivo, ou conheço, ouço, mas não vivo. Com juízo ou sem juízo. O Pai disse: escutem o que ele diz. Nem sempre ouvimos o que Jesus disse. Nem sempre vivemos a vida que deveríamos viver de acordo com a palavra de Deus. Mais uma vez, as palavras de Jesus se fazem presente diante de nós. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. O reino do céu está próximo. E esse mesmo Jesus também diz: toma e come, isto é o meu corpo. Toma e bebe, este é o meu sangue da aliança, derramado para a remissão, perdão dos seus pecados. Nem sempre vamos conseguir ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. E quando falhamos com isso, devemos mais uma vez ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Ele nos chama para uma vida de arrependimento, nos chama para uma vida de perdão dos pecados. Ele fez
tudo o que era necessário por nós. Ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Ele entregou a vida dele no lugar da nossa. A lei de Deus nos mostra que nós falhamos. Mostra que nós temos agido de forma errada em relação àquilo que Deus nos ensina. E o Evangelho de Deus nos mostra que Cristo fez por nós. Nos mostra que existe perdão e existe a salvação. Que essas palavras de amor e graça vindas do próprio Jesus, as quais nós meditamos neste culto, nesta manhã, nos leve a ouvir e a viver. Ouvir e praticar aquilo que Jesus diz. Não para alcançarmos algo diante dele, chegarmos a um nível especial de salvação, mas porque nós já fomos alcançados, porque nós já fomos salvos. E como cristãos regenerados na palavra, na água do santo batismo, que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso é sempre importante que o cristão esteja em contato com a palavra de Deus, pois é aqui que nós escutamos aquilo que Deus diz. É aqui que nós conhecemos e aprendemos como escutar aquilo que Jesus diz e a viver como ele viveu. Que o Espírito Santo nos guie no querer e no realizar, firmados na palavra, unidos no amor de Deus. Amém.